Mais uma vez estaremos meditando na Palavra de Deus nesta noite, mais uma reflexão bíblica, desta feita no livro do Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo de número 7, que nos diz da seguinte forma: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Pois bem, esta é a primeira declaração da palavra de Deus, onde Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele, então o homem passou a ser alma vivente. Para esta noite eu quero trazer um tema bem sugestivo, falando sobre a primeira queda, o primeiro reino a ser atingido com o pecado do homem, neste caso o pecado original. E nós lemos aqui o primeiro versículo de número 7, que diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem então passou a ser alma vivente. Aonde este homem estava habitando? Aonde Deus colocara esse homem para que esse homem também pudesse habitar? A Bíblia Sagrada nos diz, no versículo de número 12, do capítulo 12 do Gênesis, diz assim a Bíblia: E o ouro dessa terra era bom, ali há o obidélio e a pedra sardônica. Então aqui está a prova do lugar onde Deus havia colocado Adão, uma terra riquíssima, uma terra de muita riqueza. Ouro, pedras preciosas, era o lugar onde Deus havia colocado o homem. No entanto, Deus havia dado algumas orientações para o homem Adonichon, Adão. No versículo de número 16 do mesmo capítulo 2, tem da seguinte forma: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Pronto, de toda a árvore, inclusive a árvore da vida, que estava ali no jardim, Adão também poderia comer desta árvore. Deus havia dado para Adão apenas uma ressalva. É o versículo de número 17, que diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a única observação que Deus havia dado para Adão. Ele não poderia comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele era limitado. Adão, ele era o homem completamente limitado. Ele não poderia fazer aquilo que estava além daquilo que ele poderia e foi ordenado fazer. Tá certo? Mas eu quero trazer algo interessante para vocês na palavra de Deus, que está contido no capítulo 3 também do livro do Gênesis, a tentação e a queda. Observe bem o capítulo 3 e o versículo de número 1, que nos diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Esta é uma palavra de Satanás que estava incorporado na serpente. Então, observe bem, eu separei aqui duas palavras nesse versículo de número 1 do capítulo 3. Primeira palavra, astúcia, e a segunda palavra, toda. Por exemplo, quando a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta, então o que é astuta? Astuta no seu dicionário significa habilidade em enganar. Habilidade em enganar. Em segundo lugar, astuta quer dizer esperteza. Então, astúcia é um substantivo feminino. E esta, a serpente tinha. Então ela tinha astúcia, habilidade
destreza, esperteza para enganar. E observe bem o que diz a segunda palavra que separei aqui, quando fala sobre toda. O versículo de número 16 do capítulo 2 diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Porém, aqui no capítulo 3 e o versículo 1, a serpente disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Observe bem, como a serpente ela está tentando distorcer a palavra do Senhor. Ela quer invalidar a palavra do Senhor. Quando Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores que estavam no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente, como lá sendo sagaz, ela tentou invalidar a palavra de Deus. Quando ela disse novamente, eu vou ler todo o versículo 1 do capítulo 3, que fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse esta disse à mulher: é assim que Deus disse, observe bem, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus não falou isso. Deus não disse para não comer. Deus disse que elas poderiam comer de todas as árvores. Versículo 16 do capítulo 2. Mas aqui a serpente ela quer invalidar, ela quer trazer dúvida para a mente daquela mulher, a nossa primeira mãe, a Eva. Pois bem, então nós vamos ver aqui algo muito interessante. Aqui começa o retrocesso da vida do ser humano. O capítulo 3, versículo 4 do capítulo 3 do Gênesis diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mais uma vez, a serpente está tentando invalidar a palavra de Deus, quando Deus disse no versículo de número 16, certamente morrerás. Deus está dando aqui um ultimato, uma palavra verdadeira. No entanto, a serpente, no versículo 4 do capítulo 3, ela quer invalidar a palavra de Deus, dizendo: certamente não morrereis. Isso é dúvida, é a esperteza, é a astúcia, é a habilidade que a serpente tem, o diabo tem, para seduzir as pessoas. O versículo de número 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando no jardim pela viração do dia, e eles se esconderam. Por quê? Porque já haviam pecado. Então, qual foi o primeiro reino que foi afetado, que foi atingido com o pecado de Adão e Eva? O primeiro reino que foi afetado foi justamente o reino animal. Eu quero que você confira comigo o versículo de número 14 do capítulo 3, que diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, o primeiro reino que foi afetado foi o reino animal. Aqui está a prova disto. Com o pecado de Adão e Eva, o que acontece? Aquela maldição que Deus jogou sobre a serpente, aquilo atingiu a todo o reino animal. O animal que seria dócil, o animal que comia palha, no caso o leão, passou a ser um animal feroz, um animal carnívoro, justamente porque o reino animal foi afetado com o pecado de Adão e Eva. Então vamos ver uma coisa. Eu vou ler aqui uma passagem no livro de Salmos, que é muito importante, Salmo de número 8. Salmo de número 8, eu vou ler aqui, deixa eu achar aqui a palavra de Deus, que eu vou estar lendo para nós aqui, para nós termos uma noção
do que seriam as coisas, de como o homem ele era. O desejo de Deus para com o homem era tremendo. Capítulo 8, versículo de número 6 até o 8 diz assim: Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Então aqui está, uma prova de que Deus dera ao homem o domínio sobre todos os animais do campo, mas que o homem perdeu esse domínio. Nós sabemos que hoje, para o homem dominar uma fera, é uma luta terrível. Os domadores de grandes feras sofrem tanto para dominar uma fera, não é verdade? E isso até quando a fera se deixa ser dominada, que quando a fera não quer ser dominada, ela simplesmente mata o seu domador e pronto. Ela tem poder, tem força para isto. E nós vemos aqui onde o homem perdeu o total domínio do reino animal. Por exemplo, por causa do pecado, Adão perdeu o total domínio sobre os animais, seja domésticos, seja feras, no caso, animais do campo, porque até então os animais eles não eram selvagens, eles eram animais domésticos, eles não comiam carne, eles comiam a palha. No livro do Gênesis, capítulo 2, e o versículo de número 19, tem algo tremendo, que diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Aqui está. Aqui era o poder que Adão tinha, o domínio que Adão tinha sobre todas as feras, todos os animais do campo, gado, feras, peixes e assim por diante. E Adão deu nome a cada animal, porque ele tinha essa capacidade, esse domínio. Mas esse domínio o homem perdeu. E só retornará o estado natural, original dos animais no reino milenial. Isaías capítulo 11, versículo 6, diz lá, tá certo? Que os animais que foram atingidos com essa maldição, eles voltarão a ser como de fato eles eram. Animais não selvagens, animais mansos, animais dóceis, animais que voltarão a comer palha, neste caso o boi passará junto com a vaca e não haverá mais nenhum dano no reino do Senhor. E nós vemos aqui que este reino, chamado reino animal, ele foi completamente atingido com o pecado do ser humano. Eu vou ler aqui novamente a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 11, para melhor fixar na nossa mente a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui, capítulo 11 de Isaías, e o versículo de número 6, onde nos diz da seguinte forma: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi. Aqui está. Este período aqui de normalidade, de paz, isto voltará a acontecer, porque infelizmente o pecado destruiu a tudo isto. Então eu quero dizer, já findando esta live, do poder restaurador que Deus tem. Deus é o único ser que tem o poder restaurador. Esta astúcia
que o maligno tem até hoje para enganar, para seduzir, essa esperteza maldita. A Bíblia diz também que mesmo no milênio, a serpente ainda continuará rastejando, tá certo? Ela não voltará a andar como antigamente, como era antes, mas ela continuará rastejando. É o símbolo da maldição. Mas todos os animais estarão libertos. Infelizmente, os reinos do mundo foram afetados com o pecado do ser humano. O homem perdeu completamente esse domínio. Através desse pecado, parece ter sido algo tão pequeno, apenas comer do fruto. A questão é a desobediência. A desobediência faz diferença na vida de qualquer ser humano. Quando a pessoa está prestes a receber uma grande bênção e ele comete o erro, ele vai ter que pagar por este erro. Quero que Deus abençoe vocês. Curta no YouTube, compartilhem e sejam abençoados. Deixe seu like se você gostou. Quero pedir a você que possa compartilhar com outras pessoas, tá certo? Visite nosso canal, sou Gerson Araújo dos Santos. É um prazer muito grande estar transmitindo esse seu canal, Ganhando Almas, Gerson Araújo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.